Você já parou pra pensar que a maioria das pessoas segue o mesmo ritmo, o mesmo rumo? A grande parte das pessoas no mundo acaba vivendo da mesma forma. Estuda, trabalha, de repente se casa, tem filhos, continua trabalhando até aposentar e depois parte dessa. Só que a questão é que apesar de todo mundo seguir mais ou menos no mesmo ritmo, tem muita gente que segue esse mesmo ritmo, segue esse mesmo caminho, porém não se identifica. A vida não tem meio que uma receita onde todo mundo vai seguir e vai ficar satisfeito da mesma forma. Dificilmente você fazer o que todo mundo faz vai te levar para resultados diferentes. Às vezes você simplesmente não se identifica com o que todo mundo faz e você só vai ter resultados diferentes, só vai colher coisas diferentes se você seguir um outro rumo. E é justamente sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo. Sobre o quanto que é interessante você viver na contramão do mundo, na contramão da vida, na contramão de todo mundo. Enquanto todo mundo está seguindo para um caminho, você seguir para um outro e viver possibilidades totalmente diferentes do que a maioria das pessoas poderiam ter. Mas antes da gente ir pro vídeo, vai deixando aquele like para estar me podendo fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito para estar recebendo os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí que eu tô sempre postando diversos conteúdos. E vem me acompanhar nesse vídeo, família, vem comigo. Bom, primeiramente a gente tem que entender o porquê de todo mundo seguir mais ou menos o mesmo ritmo. A maioria das pessoas, no geral, fazendo uma generalização, a maioria das pessoas vivem as mesmas fases da vida, vivem a vida de uma forma até parecida, onde acabam repetindo os mesmos ciclos. E bom, a maioria das pessoas seguem isso simplesmente porque nunca se questionaram. A maioria das pessoas simplesmente só seguem o que elas veem as outras pessoas fazendo. Então se tá todo mundo fazendo uma coisa, a tendência é que você vai fazer a mesma coisa. Se todo mundo ao seu redor vive de uma forma, a probabilidade é muito grande de que você viva da mesma maneira. E de certa forma é muito mais fácil você seguir o que todo mundo tá fazendo, porque não vai exigir muito esforço mental, você não vai correr riscos. Normalmente é um caminho que parece mais garantido. E bom, de certa forma já é óbvio que o mundo quer que você viva dessa forma. Simplesmente seguindo o que os outros fazem, sem se questionar, sem seguir o que você realmente quer, sem ter muitas ambições. Enfim, acaba sendo algo natural nosso, de apenas seguir o que nos foi ensinado, apenas viver da forma com que você viu as outras pessoas vivendo. E acaba que nesse meio do caminho, algumas pessoas acabam se questionando, acabam se frustrando, acabam não querendo viver a vida da mesma forma que todo mundo vive. Só que a questão é que para você sair desse caminho, para você sair desse rumo, vai exigir um pouco de coragem, você vai correr diversos riscos. Então acaba que muita gente continua vivendo da mesma forma que as outras pessoas, mesmo não querendo viver dessa forma. E você vivendo da mesma forma que todo mundo, você vai acabar colhendo os mesmos frutos, tendo os mesmos resultados que todo mundo. E na maioria das vezes, pelo menos a gente pegando como exemplo o brasileiro médio, a maioria das pessoas estão frustradas, estão endividadas, estão infelizes, estão cansadas. E se você segue esse mesmo ritmo, esse mesmo caminho, muito provavelmente você vai colher os mesmos resultados. Você seguindo o que todo mundo faz, você acaba sendo apenas mais uma engrenagem para o sistema funcionar, apenas mais um número, apenas uma pessoa sem muito propósito. E bom, as pessoas mais bem-sucedidas, não só financeiramente, mas bem-sucedidas tipo mentalmente, bem-sucedidas na questão de se sentir bem mesmo. Normalmente essas pessoas conseguem enxergar isso, enxergar que o caminho que elas estavam trilhando iriam levar ela para o mesmo resultado que todo mundo. E normalmente essas pessoas tendem a pular fora desse caminho, tendem a traçar um novo rumo, uma nova meta, um novo caminho. Só que como eu falei, para isso exige um pouco de ousadia, envolve riscos, envolve você ter medo, porém agir mesmo assim. Só que normalmente quem segue esses caminhos diferentes, quem segue pela contramão do que o mundo todo tá indo, tende a ter resultados muito melhores. Quando a pessoa segue um caminho diferente, normalmente essas pessoas tendem a colher frutos muito melhores do que os que todo mundo iria colher. O ideal quando você sai desse caminho padrão que todo mundo segue, é você ir na contramão de tudo. Se tá todo mundo fazendo uma coisa, você fazer justamente o contrário. Se tá todo mundo gastando tempo nas redes sociais, você gastar tempo estudando alguma coisa útil. Se tá todo mundo consumindo alguma coisa, você ser a pessoa que tá criando aquilo. Se tá todo mundo dizendo algo, você automaticamente questionar e ver se realmente é aquilo, se realmente faz sentido. Tudo isso aí vai te fazer colher frutos muito melhores. Porque acaba que a maioria das pessoas acabam vivendo todo ano da mesma forma. Generalizando, pegando o brasileiro médio, a maioria das pessoas trabalham o ano inteiro para poder juntar um dinheirinho para ir na praia no final do ano e depois voltar para a rotina novamente. E não é uma outra pessoa que faz isso. É meio que a grande parte do Brasil. Isso fica nítido nos finais de anos. Se a gente vê aí na última virada do ano, o quanto que o litoral fica cheio em diversas e diversas cidades. E pelo menos pra mim, quando tá todo mundo na praia, é quando menos vem da vontade de ir pra praia. Eu fico pensando, mano, pra que eu vou na praia se tá todo mundo lá? Tá todo mundo na praia. O que eu vou fazer na praia? A água fica suja, tudo fica mais caro. Você não consegue estacionar o carro em qualquer lugar. As locações de pousada, de casa, tudo fica mais caro. A chance de você ser furtado, roubado é mais alta. Dependendo do lugar, a água acaba, a luz acaba, enfim. Isso porque justamente tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Se nesse meio tempo você fala, não, peraí, eu vou fazer alguma coisa diferente. Vou curtir de uma forma diferente em outro lugar. Por exemplo, sei lá, no final de ano, tá todo mundo indo pra praia. Você pegar e ir pro meio do mato. Você pegar e ficar em casa, por exemplo. Pelo menos a minha concepção é muito melhor. Pelo menos pra mim é muito mais produtivo. Se tá todo mundo viajando pra um lugar, pra mim é o lugar que eu menos vou querer ir. A ideia é justamente ir pra um lugar que ninguém tá indo, pra ter uma experiência diferente, enfim. E isso acaba valendo pra tudo. Se todo mundo vive os dias mais ou menos da mesma forma, acorda, come alguma coisa, vai trabalhar, às vezes estuda, depois volta pra casa e acaba repetindo todos os dias essa mesma rotina. E normalmente todo mundo vive nos mesmos horários. Se você viver os dias da mesma forma que todo mundo vive, muito provavelmente você vai ter os mesmos resultados que a maioria das pessoas. Se você trabalha apenas 8 horas por dia, provavelmente você vai ter os resultados parecido com que a maioria das pessoas que trabalham 8 horas por dia também. Agora, se você se esforça para ser mais produtivo e trabalhar menos, principalmente quando você tem essa opção, se você trabalha por conta, enfim, vai ser muito mais útil, muito mais produtivo. Todo mundo quer trabalhar o mínimo possível
possível por dia. E se é possível você se esforçar para isso, é muito melhor. Ou você trabalhar 10, 12 horas por dia, mas de uma forma realmente produtiva, às vezes você pode trabalhar mais horas durante uma semana e na outra descansar mais. Enfim, óbvio que a maioria das pessoas não tem essa liberdade de, enfim, mudar horários, mas é interessante buscar isso e quem tem é legal usufruir disso, vivendo de uma forma diferente do que a maioria das pessoas vai viver. Eu, por exemplo, sempre busco fazer as coisas nos horários mais diferentes possíveis. Você vivendo em horários diferentes do que a maioria das pessoas vive, você vai pegar menos trânsito, vai para os lugares mais vazios, dependendo, vai pagar mais barato nas coisas, vai chegar mais rápido nos lugares. Pelo menos isso foi algo que eu sempre fiz inconscientemente e depois comecei a fazer de forma consciente, porque você acaba não seguindo o mesmo fluxo que todo mundo tá seguindo. Porque se você vive os dias da mesma forma que todo mundo vive, muito provavelmente você vai viver as semanas da mesma forma que todo mundo vive, vai viver os meses, vai viver os anos e vai viver a vida inteira da mesma forma que todo mundo vive. Então por isso que é muito interessante você seguir na contramão do mundo, na contramão das pessoas, na contramão do que todo mundo diz. Você vivendo dessa forma, com certeza você vai descobrir novos caminhos, vai ter mais tempo, vai ser mais produtivo, vai ter oportunidades novas e conseguir aproveitar elas. Então pelo menos eu busco viver dessa forma. Na contramão do que todo mundo pensa, na contramão do que todo mundo diz, na contramão do que todo mundo faz, enfim. Comenta aí se você concorda com essa visão. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, me segue nas minhas outras redes sociais por aí e até o próximo vídeo.